No vídeo de hoje, eu vou te provar que dá para você emagrecer só trocando alimentos do seu dia a dia de forma estratégica. Afinal, quem tá falando com vocês emagreceu 48 quilos, olha isso aqui. A maioria das dietas, elas são mal planejadas e obrigam você a abrir mão de tudo que você gosta. Aí fica difícil de seguir por muito tempo e você retorna todo aquele peso que você perdeu. Já aconteceu isso com você? E se eu te contasse que você não precisa passar por tudo isso para você emagrecer? Ao invés de cortar todos os alimentos que você gosta, que tal focar em substituições inteligentes? É isso que eu vou te ensinar hoje. Começando por onde? Pelo arroz. O alimento que muita gente abusa sem perceber. O arroz faz parte da cultura dos brasileiros e justamente por isso dá aquela impressão de que a gente pode comer ele à vontade. É aqui que mora o perigo. Comparado com os outros grãos, o arroz é basicamente carboidrato. Um nutriente que é digerido e absorvido, muito rápido. Se o arroz branco é consumido em excesso, em um prato desbalanceado, ele gera um pico de glicose no seu sangue e 1 ou 2 horas já caiu de novo. E você volta àquela vontade, àquela ansiedade para comer. E apesar de ser um vegetal, tá? O arroz branco também tem muita pouca fibra. A fibra alcalinos e alcalinas são importantes porque elas diminuem a velocidade da digestão e fazem você ter uma saciedade por mais tempo. Eu já falei aqui, bem nesse vídeo sobre o arroz. E mostro para vocês que o arroz integral, ele tem um pouco mais de fibra que o arroz branco. E aí muita gente quer emagrecer trocando o arroz branco pelo arroz integral. Mas se seu foco é eliminar peso, talvez essa troca não faça muito sentido, tá? Preste atenção nos números. O que te faz emagrecer é comer menos calorias do que você gasta. E olhando para calorias, 100 gramas de arroz cozido tem 128, enquanto a mesma quantidade de arroz integral tem 124, quase a mesma coisa. Mas fica tranquilo, tá? Que a solução da sua vida não é simplesmente cortar o arroz. O truque aqui é você escolher bem as suas escolhas. Você pode pegar um arroz preto e misturar com brócolis, com couve-flor. São vegetais com poucas calorias, mas tem muitas fibras e dão um volume que te ajuda a controlar a sensação de fome e saciedade depois da refeição. Olha só. Se você pega e mistura o brócolis no arroz preto, ou até mesmo se você teima muito no arroz branco, tá? Ele fica com 70 calorias a menos, porque você mistura tudo ali. Se você não gosta do brócolis, tá? Ou uma couve-flor, não fica tranquilo, porque se você junta eles, fica bem gostoso, fica uma delícia. Eu praticamente amo. Você pica tudo pequenininho, junta orégano, páprica, tempera gostoso. Eu faço muito aqui em casa com o arroz preto, tá bom? E fica uma delícia. E faço também muito arroz de couve-flor e fica uma delícia. Então eu quero que você teste aí na sua casa e me conta se ficou bom. Eu conto no vídeo que eu acabei de mostrar sobre o arroz. Vale muito a pena você assistir para tirar suas dúvidas sobre o arroz de uma vez por todas. Uma outra opção é você trocar o arroz por batatas. As calorias da batata também vêm basicamente de carboidratos, mas tem uma diferença. Muita gente acha que a batata é até mais calórica, mas a quantidade de carboidratos e, consequentemente, de calorias, ela é menor. Enquanto 100 gramas de arroz branco tem 128 calorias, a mesma quantidade de batata inglesa cozida tem 86 calorias. A batata doce, 77, a batata bolinha, aquela pequenininha, tem 58 calorias por 100 gramas. E todas as batatas têm mais fibras do que o arroz, principalmente se você deixar a casca, que ajuda a gerar saciedade. O único ponto de atenção é a forma de como você fazer batata, tá? Você pode assar, pode cozinhar. Tem algumas pessoas que gostam da air fry. Eu já não gosto muito não, tá? Mas fica a opção. Você só não vai fritar com óleo, porque senão você tá aumentando a quantidade de calorias desnecessariamente. Apesar de que você acha que fica gostoso, mas pensa na tua saúde, tá bom? E esse sabor que você acha gostoso foi o que te ensinaram, colocaram na tua mente. Mas estamos falando de emagrecimento, então se você tá gostando desse vídeo, aproveita e se inscreva no canal, ative
ative o sininho para que você possa receber notificações e aproveita e compartilha esse vídeo com os irmãos, as irmãs do WhatsApp. Aproveita e vá lá no Tio Gran e veja os vídeos das receitas que eu coloquei. Você vai aprender muita coisa, principalmente sobre essa questão de emagrecimento, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, sou morfologista, sou mentora de mulheres, sou escritora do livro O Poder da Escolha, onde eu ensino a você que da mesma forma que você pode escolher entre a batata e o arroz, você pode fazer boas escolhas que vão mudar a tua história, mudar a tua vida. Então, vamos voltar aqui à lista de escolhas que você pode fazer para te ajudar no seu emagrecimento. Então, bora comigo. Vambora comigo para o segundo inimigo da dieta, o macarrão. Como substituir as massas? O problema do macarrão e das massas em geral é o mesmo do arroz, tá? Tem basicamente muito carboidrato que é absorvido muito rápido, gerando um pico de glicose no seu sangue e te fazendo sentir fome logo em seguida. E as massas em geral, quase nenhuma fibra elas têm. Elas foram perdendo durante a sua fabricação. Isso vale para qualquer alimento industrializado. Inclusive, quanto mais etapas você tem entre o vegetal colhido e a comida na mesa, você sabe, menos nutrientes ele conserva. E é isso que acontece com as fibras do trigo, à medida que ele é descascado, transformando em farinha de trigo e depois em macarrão. Muita gente acha uma forma de deixar o prato mais saudável é trocar o macarrão comum pelo macarrão integral. O integral é feito com farinha de trigo que sofreu menos processamento e leva inclusive a casca, que é pura fibra. E por isso o macarrão integral fica realmente com mais fibra e menos carboidrato proporcionalmente. Mas me conta aqui nos comentários se você já substituiu esse tipo de macarrão comum por um integral. Quando a gente olha para os números, o macarrão integral tem cerca de 1 grama a mais de fibra do que o macarrão comum a cada 100 gramas. Em relação às calorias, enquanto 100 gramas de macarrão comum tem 158, a mesma quantidade de macarrão integral tem 124, 34 calorias a menos. É uma diferença bem maior do que o arroz comum e o integral. Mas essa redução de 34 calorias vale a pena ou não? Se pergunte. Vai depender do seu objetivo, do seu contexto. Pode ser que essa troca compense se você tem costume de comer macarrão várias vezes por semana, no almoço, na janta. Mas se você detesta macarrão integral, ou se você não gosta do sabor e só come de vez em quando, a troca vai te trazer mais sofrimento do que benefício. E lembra-se, nada de sofrimento, tá? Você tem que fazer de uma forma leve. Então pense sobre isso, pensa nas calorias. É mais estratégico você trocar macarrão pelo arroz com brócolis ou macarrão ou o arroz de couve-flor que eu falei antes. Ou então você pode fazer algo que eu amo, que é o macarrão com algum vegetal. Já experimentou? Eu faço muito espaguete de abobrinha, aqueles cortados com os legumes, e dá também para você fatiar a abobrinha ou a berinjela e colocar no lugar da massa da lasanha. A abobrinha tem um gosto bem neutro, fica muito gostoso quando você coloca temperos. Um molho à bolonhesa tradicional com tomate caseiro. Berinjela é a mesma coisa, apesar que eu prefiro a abobrinha, tá? O macarrão de abobrinha é excelente. Eu já fiz várias vezes aqui em casa. Inclusive, tem muito já no supermercado que já vende, tá? Tem também o macarrão pronto só da semolina. Então, você tem essa opção. Tem vários tipos de macarrão de lentilha. Já vende pronto. Então, você pode procurar aí no seu lugar mais próximo e ter uma opção saudável e menos calórica. Mas tem um negócio, nos dias mais corridos, a gente sabe que fica mais difícil se planejar para ter esses ingredientes frescos na sua casa. Eu sei como é que é isso, eu passei pelo processo de emagrecimento. A gente faz planos, mas quando a gente chega em casa, aquela correria, aquela reunião, trânsito, as crianças para tomar conta, falta de tempo e no fim acaba apelando para o que você tem em casa. Um pão, miojo, alguma besteira que não alimenta nada de verdade e ainda é bem mais calórico. Por isso é que eu vou compartilhar com vocês algo aqui que
ajudou muito no meu processo. Na época que eu consegui emagrecer, foi quando eu consegui alinhar a atividade física com uma alimentação. E eu acreditava que a minha alimentação estava sendo saudável. Eu realmente vi a balança descer. Mas vocês sabem a minha história, sabem o que aconteceu. Eu estava emagrecendo, mas sem saúde. Eu não tinha energia, minha imunidade caía e eu vivia cansada. Foi quando eu conheci a alimentação alcalina que tudo mudou. Por isso que eu tô falando para vocês aqui do tipo de macarrão de abobrinha. Porque eu não estava querendo mais simplesmente contar calorias ou viver numa dieta restritiva, mas sim sobre limpar meu sangue, equilibrar meu corpo e nutrir de verdade. Aí foi quando eu percebi que emagrecer com praticidade, variedade, muito sabor, sem viver de marmitas, sem graças, eu aprendi a manter, a sustentar as minhas opções com energia e ainda prevenir as doenças. E essa diferença que eu quero mostrar para vocês aqui. Não basta apenas eliminar peso. Você precisa ganhar um processo de saúde. Esse é o caminho que eu ensino hoje. Para você que quer emagrecer sem cair nos mesmos erros que eu caí antes. E agora que as suas escolhas estão começando a ser saudáveis, já estão garantidas, bora descobrir como escolher a carne certa para a sua eliminação de peso. As carnes têm uma boa quantidade de proteína, mas o maior problema para quem pensa em emagrecimento não é a proteína, é a gordura das carnes, que tem muita caloria, mais do que o dobro do que nos carboidratos e nas proteínas limpas. E em outras palavras, você precisa fazer mais do que o dobro de esforço físico para queimar as gorduras que está na sua alimentação, e muitas delas vindo da carne. Para nossa tristeza, é justamente a gordura que dá aquela suculência, a maciez para as carnes mais gostosas, a picanha, a coxa, a costelinha, com mandioca então, hein? Ai, Denise, algumas carnes têm tiras visíveis de gorduras esbranquiçadas bem no meio das fibras, tipo cupim ou então contrafilé. E essas aí não dá para tirar mesmo. A pele de frango que você encontra na peça inteira, na coxinha, na asa, também tem muita gordura. E nem vou te contar sobre o torresmo, do torcinho, né? É isso mesmo que fala? Torcinho, sorli. É um torcinho! Mas aquilo ali é basicamente gordura pura e ainda frita em óleo. Para o dia a dia, o melhor mesmo é escolher peças que concentram menos gorduras. No frango, você pode trocar aquela coxinha, asinha por peito sobre coxa, sem pele. No boi, ao invés do acém, picanha, alcatra, prefira maminha e patinho, que dá inclusive para comprar moído, porque sei que é um pouco mais barato. A carne moída acaba ela sendo mais barata e mais prática. Veja que não é só substituição de algo que você gosta por algo ruim. São apenas ações simples que podem diminuir de 20% a 30% das calorias totais de uma simples refeição. Assim você já garante o almoço e janta saudável para o seu dia a dia. Agora, vamos falar da bebida, tá? Aquela que acompanha tudo que você come. Não é mesmo? Nem deveria, né? Mas tá tudo bem. Você tem dificuldade de substituir refrigerante e suco? Se estamos falando de refrigerante e suco, não tô falando somente pela situação dele causar estufamento, tá? E da absorção. Até aí tá tudo bem. Tá. Agora, o grande problema é que você está ingerindo calorias invisíveis. Os alimentos líquidos são absorvidos muito rápidos. Não dá tempo do cérebro processar que entrou nutriente no seu corpo e gerar saciedade. E é aí que você consegue almoçar e ao mesmo tempo beber uma latinha de Coca-Cola, por exemplo. Ou seja, você ingere uma boa quantidade de calorias sem nem perceber. Sempre é melhor substituir refrigerante e suco por água. Mas se isso não for uma opção para você, a primeira troca inteligente vai para você que não consegue ficar sem refrigerante, tá? Troca por água gaseificada, que, como o próprio nome diz, tem gás. E a única coisa que você precisa ficar atento é para isso não se tornar uma rotina na sua alimentação. Não opte por refrigerante zero. Refrigerante zero continua sendo industrializado, cheio de corantes, aromatizantes. O refrigerante normal já tem 37 gramas de açúcar numa lata de 350 ml, o que equivale a quase 8 sachês daqueles que tem nos restaurantes e lanchonetes. Tanto açúcar em uma latinha de refrigerante tem cerca de 150
calorias vazias, sem nenhum nutriente, só açúcar. Agora, se a sua mania é sempre ter um suquinho junto com a sua comida, como uma fruta no lugar do suco, muita gente acha que pode beber o suco de frutas à vontade só porque é natural. Mas esquece que aquele docinho das frutas vem do açúcar. Quando você come uma laranja inteira, você não coloca para dentro só açúcar. Tem fibras que te dão mais saciedade e outros nutrientes. Agora, fazer um suco de 200 ml, você precisa, além de 3 laranjas concentradas, pode chegar até 15 gramas de açúcar e quase zero de fibra. Ah, Denise, mas eu preciso de um suquinho junto com a comida. Então, que tal uma limonada? Coma o limão, que já é azedinho, coloca um pouco de mel, a maior parte do suco vai ser água. Então dá para dizer que não adiciona muita caloria na sua refeição. Também vale a mesma coisa pro suco de maracujá, que tem outra fruta azeda e com poucos açúcares, nada de adoçante. Coloca, bate ele, o adoçante que você pode colocar, bate com uma tâmara, não mete açúcar não e nem adoçante. No fim das contas, alcalinos, o que vai te ajudar a eliminar o peso é você consumir ao longo do seu dia menos caloria do que o seu corpo gasta. E isso ao longo da semana começa a fazer a diferença. Simplesmente comer menos não garante que você vai emagrecer. Muita gente confunde isso porque tem alimentos que concentram muitas calorias, mesmo em pequenas quantidades, e não te geram saciedade. Por isso, um bom processo de emagrecimento depende do apoio de um profissional de saúde, uma boa nutricionista, que sabe o que é ser saudável e que faz toda a diferença para você alcançar a sua meta sem tanto sofrimento. Eu falo isso porque eu mesma já passei por esse processo. Emagreci, sofri e me frustrei, até descobrir a alimentação alcalina. Foi aí que eu percebi que não basta eliminar peso, é preciso ganhar saúde no caminho. Hoje eu ensino esse método para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi lá no início. A alimentação alcalina traz praticidade, variedade e equilíbrio para o dia a dia, sem restrições absurdas, sem fome e com muito mais energia. Agora, se isso fez sentido para você, continua aqui me acompanhando, porque eu compartilho aqui tudo que eu aprendi para que você alcance o seu objetivo com leveza, saúde e resultados duradouros. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo foi bom para você. Compartilha com os irmãos dos grupos. Manda para os irmãos, para as amigas, para os colegas. E se inscreva aqui no canal. Será muito bem-vindo ter você aqui nesse canal que traz vida, saúde. E bora pro próximo vídeo. Lembre-se de deixar aqui nos comentários. Eu leio os comentários de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam. Como que eu posso melhorar e o que mais vocês querem saber. Beijo e bora que bora.